Fala, Ayana, muito bom estar aqui com você hoje, né? Nesse super bate-papo. Eu acho que é um tema que a gente vai conversar hoje um pouquinho, um tema que envolve muitas pessoas, né, na situação atual qual a gente vive. Acho que é um tema de utilidade pública, né? Então, falar sobre saúde emocional e exercício físico, acho que vai interessar aí para muita gente. Eu acho que a gente vai conseguir um pouquinho desse bate-papo, esclarecer alguns assuntos sobre isso, né, e ajudar um pouco as pessoas aí dentro desse isolamento, né, permitindo aqui através dessas videoconferências, né, nesse momento que está facilitando mais a nossa vida, tá? Eu quero te agradecer muito, né, tu ter aceitado aqui participar comigo, né, nesse bate-papo, tá? Te agradeço e passo a palavra aí para ti. Ai, obrigada, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz porque eu também percebo uma necessidade muito grande de as pessoas poderem entender um pouco do que está acontecendo com elas, né, nessa situação nova, como se adaptar a essa rotina. A tecnologia nos ajuda muito, mas tem muita gente que não consegue lidar com tudo que tem acontecido. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, tirar dúvidas. Quem sabe a gente abre espaço, né, para as pessoas também falarem mais sobre isso, perguntarem, que a gente possa ter esse suporte para quem está precisando nesse momento. Com certeza, eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo. Eu queria começar conversando, né, esse bate-papo, perguntando um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho que muita gente acaba confundindo, né, que é a emoção e o sentimento, né? Será que tem diferenças entre essas palavras, né, entre esses conceitos? E se tem diferenças, quais são essas diferenças? Aí, o que tu tem para falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, a gente confunde um pouco, às vezes usa os dois termos da mesma forma, não está errado, mas existe sim uma diferença. A emoção, quando eu falo em emoção, eu estou falando do que é muito mais primário e instintivo. Eu não sei se você assistiu aquele filme Divertidamente, é um filme de animação. Assisti. Até fica a dica, Legal. quem já assistiu vai entender, quem não assistiu fica a dica nesse filme. Ele mostra bem certinho quais são as nossas emoções primárias, que são tristeza, alegria, nojo, raiva e medo. Então, são as emoções primárias, todo mundo sente, desde que a gente nasce. A emoção ela é uma resposta a um estímulo do ambiente. Então, diante de uma situação que acontece no ambiente, eu vou ter uma resposta que vai ser a minha emoção. Se é uma situação positiva, eu vou sentir alegria. Se é uma situação triste, negativa, eu vou sentir tristeza. Se é uma situação de ameaça, eu vou sentir medo. Então, quando eu penso em emoção, eu estou pensando naquilo que é bem a reação. E o sentimento, ele já é algo mais complexo. É quando eu atribuo um significado, eu dou um valor para aquele sentimento, para aquela emoção, aliás. Então, por exemplo, eu recebi uma promoção no meu trabalho. Então, a notícia me traz uma emoção de alegria. Mas o significado que eu dou para essa situação é um sentimento, por exemplo, de gratidão, é um sentimento que eu vou sentir de autoconfiança, vou me sentir motivada, então eu vou ter desencadear um sentimento, né? Vou dar um significado para aquilo que eu vivi. Então, quando eu penso em sentimento, é algo um pouquinho mais complexo, é algo que dá uma estrutura maior ao que é só reativo. Então, quando a gente fala de amor, ciúme, gratidão, são sentimentos, porque é algo mais complexo, mais elaborado. O sentimento ele é uma construção cultural, então eu aprendo, né, no decorrer da minha vida. A emoção é só aquela resposta do momento, mas o sentimento é uma construção cultural que eu vou de acordo com o meu convívio na minha casa, no convívio social, eu vou entendendo como que eu posso me comportar e vou conseguindo perceber o que vai acontecendo. E até no filme mostra esses registros que ela tem, né? No filme mostra o que como funciona o nosso cérebro em termos de emoção, mesmo a minha reação, mas como que ela se constitui. Então, por exemplo, uma criança, né? Ela tem ciúme do irmãozinho. Ela não entende bem o que é ciúme muitas vezes, ela ainda não entende o que é aquele sentimento, mas ela pode perceber que ela tem medo de, sei lá, da mãe abandonar, ou medo que
ou uma sensação de inferioridade com o irmãozinho. Então ele não entende bem o que está acontecendo, mas ele tem uma sensação, uma emoção de tristeza muitas vezes, e o sentimento, né, a gente precisa explicar o que é esse sentimento. E aí, por isso que é importante, desde a infância, a gente ter uma cultura de ensinar para as crianças sobre isso, né? E a gente tem muito uma cultura de negar a nossa emoção, negar o sentimento, né? É muito comum, principalmente os meninos, né? Engole esse choro, não pode chorar, não pode isso. Então, eu acho que a gente tem que caminhar por um caminho muito diferente disso e justamente estimular que as pessoas sintam, mas que elas entendam o que é esse sentimento. Porque quando elas entendem, elas conseguem administrar. Porque, claro, que não é socialmente aceito que eu saia chorando por aí em qualquer lugar. Eu preciso controlar também a minha emoção. Né? E isso só vou conseguir aprender quando eu reconheço que eu estou sentindo aquilo, eu entendo aquele contexto e consigo agir de uma maneira que é mais equilibrada. Bem legal. Então, assim, é muito interessante isso tudo que tu falou, Laiane, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo de muitas incertezas, né, de imprevisibilidades, aí que o isolamento, enfim, a gente não sabe o dia da manhã, eu fico toda hora me perguntando quando que a gente volta para as aulas, né? Hoje mesmo fiquei sabendo uma notícia ali pelo governo do estado, que ele prorrogou mais ainda esse prazo de retorno, então a cada dia essas coisas vão mudando, né? E muitas emoções vêm com tudo isso, né? Por isso que eu até quis conversar sobre esse tema, que eu acho ele muito importante para ajudar as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, baseado um pouco no que tu tá falando, a emoção é algo super natural e saudável, né? Sim, e eu não consigo não sentir, né? Eu vou sentir porque é reação, eu não consigo não sentir. Até, né? Traz alterações biológicas, né? Então, sim, o sentimento é muito uma construção que envolve a influência da sociedade, né? Da cultura da sociedade, né? Tá falando, é muito legal isso. Então, o sentimento, que é a interpretação que a gente dá para aquela emoção, né? Não me corrija se tiver. Isso aí. Então, a gente pode modificá-lo também. Então, a gente pode melhorar um pouco, talvez, essa reação, né? É isso que eu estou entendendo. Então, envolve um comportamento também, né? O sentimento envolve um comportamento. Eu posso eu posso me alimentar de sentimentos mais positivos do que sentimentos negativos, por exemplo. Porque a reação na emoção, eu não tenho como controlar o medo, por exemplo, diante de uma ameaça. Eu não consigo controlar que eu vou sentir medo, eu vou sentir. Mas como que eu vou salvar aquela experiência na minha vida, né? Se eu tive uma experiência negativa, por exemplo, agora nessa situação que a gente está vivendo, eu me sinto muito sozinha, eu tenho uma nova rotina, por exemplo, eu tinha uma rotina ativa de trabalhar, de estudar, de sair de casa, e agora não, eu tenho digamos que eu estou mais em casa, estou sozinha, não tenho contato pessoal com muitas pessoas. Tá, mas qual que vai ser o significado que eu vou dar para essa situação? Que sentimento eu vou guardar? Né, de tristeza, de recolhimento, de olhar que não vai dar certo, olhar que não vai ter, que as perspectivas não vão ser positivas. Não, eu preciso, com essa situação, pensar, não, é um momento, o que eu posso fazer agora, né, que eu posso fazer por mim, né, tem muitas pessoas que agora estão com mais tempo livre, o que eu posso fazer por mim, que talvez quando eu estou na correria eu não consigo fazer. Mas uma outra coisa que eu vejo muito que é importante nesse momento é também não se cobrar tanto, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas estimulam, faça muitas coisas, faça aquele projeto, tire do papel aquele projeto que você sempre quis. Mas assim, se eu já estou emocionalmente fragilizada, eu não vou conseguir ter energia para dar conta de fazer alguma coisa grandiosa e tal. Eu não preciso me cobrar, sabe? Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é entender o que está acontecendo e aprender com essa mudança, né? Porque é uma mudança muito iminente, mas fazer o que eu consigo fazer naquele momento, né? O que eu dou conta de fazer agora, né? E não tentar dar conta de muitas coisas e isso que adoece, né? Eu querer fazer 1000 coisas e aí eu me cobro muito
porque daí meu resultado não é 100%, e aí eu acho que nunca tá bom, e aí só se transforma numa coisa negativa, né? Uma experiência que era para ser boa, me frustra porque eu me cobro demais. É verdade. E eu vejo muita gente ao meu redor, assim, entre os alunos também. Eu e a Laiana, para quem não sabe, a gente se conhece da instituição de ensino, né, que a gente trabalha. E eu vejo muitas vezes eles mais angustiados, eles têm relatado que não estão conseguindo prestar muita atenção na aula por conta de todo o contexto, né? Muitos estão passando por problemas assim financeiros ou de saúde, né, na família, que obviamente gera mais preocupação ainda, né? Então, assim, eu tenho visto muito nos outros e em mim, né? Eu particularmente estou num momento muito mais reflexiva. Eu sinto muito mais a necessidade de dar uma pausa e, né, através das técnicas aí que eu uso, dar uma pausa e tentar entender o que está acontecendo, porque todos os dias eu sinto mudanças novas, assim, em mim, sabe? E eu acho muito importante conversar sobre isso também, por conta disso, da gente também aceitar, né? Acho que a gente está num processo de mudança, não sei se... Eu vejo de forma muito clara esse momento atual que a gente vive como sociedade, né? E muita gente está talvez resistindo a essas mudanças, que é natural do ser humano, né? O ser humano não gosta muito de mudança. O nosso cérebro, né, pensando sobre a perspectiva neurobiológica, até ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber o que vai acontecer amanhã, ele quer, tem um lado do cérebro que quer estar toda hora ali prevendo as coisas, né? E ele não está conseguindo prever. Então, eu acho interessante que tem um outro lado do cérebro, que é o lado mais emocional, digamos assim, né? Dos que envolve ali o sistema límbico, né, que é bem falado também, que ele justamente está preocupado com o momento presente, né? Então é muito legal. Por que a gente não ativa mais esse lado do cérebro, sabe? Pensou, fazendo um moderamento aí com a neurociências, né, que é a minha área de base de estudos. Por que a gente não leva um pouco mais para aciona mais essas habilidades emocionais que a gente tem, né? E eu vejo que isso na nossa cultura é pouco estimulado. A gente tem uma cultura muito de racionalização, né? Uma cultura que não desprezando esse lado, né? Porque é importante, que nos trouxe como evolutivamente como seres humanos, é um lado importante do nosso cérebro como indivíduo, assim, também, né? Mas ao mesmo tempo a gente esqueceu um pouco desse outro lado, né? Do lado emocional. Daí eu vou trazer a segunda perguntinha que eu queria te fazer aqui. O que isso tudo tem a ver com essa tal da inteligência emocional que muita gente fala, né? Tá super na moda, tem vários cursos hoje para profissionais, para te levar para a vida pessoal, enfim. Por que será que essa inteligência, primeiro, o que ela é, né? E o que ela traz de importante para melhorar as nossas relações ou para melhorar a nossa saúde emocional, que é o tema aqui, né, da nossa conversa? Então, a gente começou a ouvir falar e a estudar sobre inteligência emocional através de um autor que é o Daniel Goleman. Ele tem um livro que é bem legal sobre esse tema, né, que é o livro de inteligência emocional, que ele começou a estudar e perceber que, dentro da psicologia, muitos anos atrás, a gente começou a estudar as inteligências. Começando primeiro com, entendia-se que existia uma inteligência, e aí tinha aquela aplicação dos testes de QI, né, que é o coeficiente de inteligência, e depois os estudiosos foram entendendo, não, mas não existe só uma inteligência, existem múltiplas. A gente é capaz de ter várias e não necessariamente uma pessoa ela é só capaz, né, de desenvolver uma única inteligência. Então a gente foi percebendo-se que existe então uma capacidade de uma inteligência mais matemática, de lógica, existe também a espacial, a corporal, artística e emocional. Então, foi primeiro partir dessa ideia de que existem mais de uma inteligência, e aí existe essa inteligência emocional que tem muito a ver com as nossas habilidades socioemocionais, que são essas habilidades, a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Então, a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão que sempre vai envolver uma emoção, mas também envolve um lado de raciocínio, de um lado crítico na tomada de decisão. Então, como você falou do sistema límbico, que é a área cerebral responsável pelas emoções, o lobo frontal, que é essa parte, né, que fica aqui na parte da frente, nosso cérebro, é responsável pela parte da tomada de decisão, a parte do raciocínio lógico. Então, muitas vezes, quando a gente está tomado por alguma emoção, quando a gente está ali numa situação de extrema emoção,
negativa, por exemplo, ou até positiva, a gente tende a não tomar uma decisão muito inteligente, porque a gente não funciona bem o nosso lobo frontal e ele impede que a gente tenha uma decisão calculada, uma decisão que é previsível. Por exemplo, por que na área de marketing de vendas eles estimulam muito o nosso lado emocional? A propaganda sempre tem, hoje em dia, né, muito mais, que já estão percebendo isso, se eles pegam no nosso emocional, nos sensibilizam, a gente acha que precisa daquele produto, vai lá e consome, né? Então, é porque eles entendem isso. Se eu tomar pela emoção, eu não vou pensar muito, tá, eu preciso daquilo ou não preciso, né? Eu vou ser mãe, então meu universo agora é esse. Então, se eu vejo uma coisa, que negocinho bonitinho para minha filha e tal, mas eu preciso daquilo mesmo, né? Se eu for tomada pela emoção, eu vou comprar, né? Então, é muito disso, de entender que as emoções, se elas não têm esse lado racional, elas nos levam a tomar decisões erradas. E dentro do estudo, né, do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, ele vai falando de várias questões, né, no livro sobre isso, assim, várias situações da nossa vida, desde a nossa infância, de como eu desenvolvo essa minha capacidade de lidar com as emoções. Primeiro, não negando, né, a emoção, eu preciso sentir a emoção, não tem como eu não sentir, porque isso é instintivo, como a gente já falou, mas eu preciso buscar um equilíbrio, né? A minha atitude, o meu comportamento diante da situação, ele precisa ser um comportamento que é socialmente aceito, mas que também é de uma maneira que eu não sofra muito diante das situações, eu preciso olhar também o lado positivo das coisas, não preciso ser muito negativo. Então, quando eu consigo entender o que eu estou sentindo e ter uma reação, uma atitude que é construtiva, que é madura, isso é inteligência emocional, né? E por isso que eu acho muito importante, desde a infância, a gente falar com as crianças, a gente ensinar, por exemplo, numa brincadeira que alguém vai perder, alguém vai ganhar, né? Eu não posso sempre facilitar e permitir que a criança ganhe o tempo todo. O aprendizado de que eu preciso perder, que nem sempre eu ganho, mostra que eu vou viver um sentimento de frustração. E como eu lido com aquela frustração, né? E isso pode me impactar na minha vida adulta. Que, digamos que eu tenha várias experiências da minha infância, que eu não me frustro, que eu tenho tudo que eu quero, que eu não recebo não. Quando eu me tornar adulto, é possível, né, que eu seja uma pessoa que eu quero as coisas do jeito que eu quero, que eu não aceite o não, que eu tenho muita resistência com a rejeição. Então, essas experiências nossas, por isso que é muito lado cultural, né, tem muita essa questão, e aí eu gosto muito de pensar que nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né, um conjunto disso tudo, e a cultura influencia muito como eu vou me relacionar e como eu vou ter esses aprendizados e como eu vou encarar isso no decorrer da minha vida, né? As experiências que eu tenho de frustração, que foi o exemplo que eu trouxe, vai determinar muitas vezes como é que eu vou lidar com situações, e se eu não tenho uma base, se eu não tenho uma estrutura emocional fortalecida, é o que a gente fala de saúde emocional mesmo. Eu não conseguir lidar com uma situação que às vezes pode ser simples, né? E aí cada pessoa vai ter uma reação muito pessoal, né? Digamos que eu tenho várias pessoas numa empresa que vão ser demitidas. Cada pessoa vai experienciar aquilo de uma maneira diferente. Vai ser negativo para todos, mas vão ter pessoas que vão sofrer muito e vão ter pessoas que vão pensar, ai, que bom, vai ser minha oportunidade para seguir um plano B que eu sempre quis, ou acreditar que existe uma outra oportunidade melhor por vir. Então, e relacionando com o nosso momento atual, né? Essa incerteza. Quanto tempo mais eu vou ficar em casa? É uma doença silenciosa, então será que ela está circulando por aí? Né? Eu faço as medidas, né, de proteção, mas será que estou protegido? Eu não tenho contato com as pessoas, eu não posso mais sair. A minha liberdade que eu tinha, né? Os jovens principalmente, a gente saía para barzinho, para balada, e agora eu estou em casa, estou numa relação diferente. E aí pensar nisso, né? Estar em casa. Como é estar em casa para as pessoas, né? Como é que é o seu lar?
com quem você convive? Você convive com mais pessoas? Você mora sozinho? Como é que é essa relação? Muitas pessoas não têm uma relação familiar agradável e sair de casa para trabalhar, para estudar, para sair com os amigos, é muitas vezes até uma fuga de uma relação familiar que não é legal. Então, se pensar que estar em casa, né, acarreta muitas outras situações, sentimentos, dependendo de como cada um vivencia essa experiência. É uma pessoa que já mora sozinha, às vezes ela se vê muito mais sozinha, né? Será que ela consegue lidar com a solidão? Que pensamentos ela tem? Então, muito disso tem a ver com como cada um vai dar significado e uma estrutura emocional que a pessoa adquiriu ao longo da vida para lidar com essas situações. E a gente chama de inteligência emocional porque ela pode ser ensinada, né? Como eu falei, desde criança, você pode aprender a ter uma inteligência emocional, você pode aprender a lidar com as emoções. Eu tenho que acreditar que as pessoas evoluem quando elas querem, elas evoluem se elas buscarem se desenvolver, buscarem conhecimento, buscarem se exercitar, fazer uma série de coisas, elas têm essa capacidade de evoluir e de ter uma saúde emocional melhor, né? É isso que eu acredito. Falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei super legal, Laiana. Qual é a relação aí de pensamento com as emoções? Será que tem alguma relação com isso aí? Como é que a gente pode lidar para melhorar a nossa saúde emocional dentro desse contexto? Eu acho que tá totalmente ligado e muito do que o pensamento ele vai controlar muito daquele processo que eu falei de transformar a emoção num sentimento, né? Porque eu preciso controlar o meu pensamento, eu preciso direcionar ele de uma maneira positiva para que eu consiga atribuir um significado mais positivo para aquilo que eu vivi, né? Então, eu vejo que o pensamento, ele é essa construção a partir do momento que eu vou controlar o que eu estou sentindo ou não, né? A partir do momento que eu direciono, o que eu quero sentir, né? Não que eu consiga ter um controle total, mas principalmente no sentido de eu estou triste e por causa de um motivo, alguma situação, mas eu quero sair disso, né? Então, o nosso pensamento é como se fosse essa vozinha que nos direciona, que está ali para nos mostrar o caminho, para nos fazer refletir, e até fazendo o link com o que você falou no início, né, que você está mais reflexiva. A gente, na nossa cultura, também não é estimulado a olhar para dentro, né? A gente é estimulado a ser muito racional. Então, se a gente não consegue silenciar e ouvir os nossos pensamentos e entender o que a gente está sentindo, a gente não consegue controlar nem a nossa emoção e nem o que a gente pensa. Então, o pensamento é aquela parte racional que eu falei do lobo frontal. E se eu não estou bem emocionalmente, os meus pensamentos só vão ser negativos, né? Só vão ser pensamentos de coisas ruins. Mas se eu sou fortalecida emocionalmente, se eu consigo olhar as coisas de uma forma mais positiva, eu consigo direcionar os meus pensamentos para algo mais construtivo, para algo que me traz algo bom, né? E outro ponto, assim, que eu vejo muito hoje, não só os jovens, mas todos nós, né, na rede social, né? Eu vejo que cada vez mais a gente está utilizando e muitas vezes não é de uma forma positiva. E aí eu penso assim, né, o que eu me alimento, né, na rede social, o que eu consumo, que tipo de quem eu estou, né, assistindo ou, né, seguindo ali nas redes, são coisas e pessoas que me fazem ter um sentimento positivo, me fazem refletir, pensar de uma maneira diferente, ou eu olho para aquilo ali e me sinto diminuída, me sinto com uma autoestima diminuída, me sinto mal, né, me comparo, né, porque o universo de rede social é um universo que não é verdadeiro. A gente sabe que aquilo ali é uma fotografia de uma situação sem olhar todo o contexto. Só que mesmo sabendo racionalmente disso, quando eu olho, eu acabo me influenciando e acabo tomando aquilo como uma verdade e as minhas atitudes, meu pensamento também é influenciado com aquilo ali que eu estou consumindo repetidamente, né?
E aí é outra coisa que tem acontecido, as pessoas, muitas que estão mais ociosas, estão em casa, acabam consumindo conteúdos. Estão em casa, mais usando as redes sociais. E consomem coisas que não são construtivas, né? Coisas que não agregam tanto. Eu acho muito legal até falar dentro desse contexto inteiro, eu acho que até para exemplificar tudo aí que a gente está conversando, muita gente acaba achando que inteligência emocional é uma racionalização da emoção, né? É substituir a emoção pelo lado racional. Quer dizer, é uma crença social, cultural, que muitas pessoas acabam tendo, né, por conta da influência cultural que a gente vive, né? E eu acho muito importante a gente, né, todos esses pontos que tu mencionou para desmistificar um pouquinho, né, esses pontos, esses nozinhos aí para separar, né, que emoção é bom e o primeiro passo, né, talvez para essa emoção aí, para a inteligência emocional é justamente aceitar e compreender as emoções, né, antes de se auto-julgar dentro dessas emoções, né? Então, isso para mim, assim, foi um grande aprendizado também, eu acho que para muita gente, né? Eu, dentro da minha estrutura familiar, eu tive pouca educação emocional, digamos assim, que eu acho que é muito comum dentro da nossa sociedade, né? Então, eu busquei todos nós, né? Ainda. E eu vejo hoje, por conta dessas mudanças externas daí que tem acontecido, internamente, né, acaba nos influenciando, obviamente, e eu vejo que as pessoas estão buscando, não sei se elas estão percebendo, na verdade, essas mudanças internas, isso me preocupa um pouco também, sabe? Que às vezes parece que não estão percebendo, mas daí, ao mesmo tempo, eu vejo elas não sabendo lidar muito com isso, e fica aí mais uma pergunta, né? Como é que a gente consegue, frente a essa situação que a gente vive hoje especial, assim, de preocupação, de medo, não sei quais são as principais emoções e sentimentos que a gente tem em frente a essa situação, né? Mas como é que a gente consegue melhorar um pouquinho esse quadro emocional para melhorar a nossa saúde, que vai nos ajudar também a lidar melhor com a situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que o primeiro passo é uma coisa que a gente também não aprende desde a infância e que agora a gente está entendendo mais, que é o autoconhecimento, né? Quando a gente pensa em coisas simples, mas que muitas vezes a gente não é ensinado a fazer. Autoconhecimento é o silenciar, olhar para dentro e conseguir me conhecer, né? Tem muitas pessoas que ouvem muito o que as pessoas dizem, buscam conselhos, buscam orientações, mas às vezes até por medo e insegurança de se ouvir e de realmente escutar o que está sentindo, o que está pensando, né? Então, o autoconhecimento é um conjunto de ferramentas que a gente vai buscar para se conhecer nos nossos gostos, nos nossos interesses, o que a gente sente, a nossa história, né? Eu preciso entrar em contato com a minha história de vida, com aquilo que me fragiliza, mas também com as minhas forças, né? Então, quando eu olho para dentro, eu consigo olhar para a minha identidade, quem sou eu, né? Olhar para a minha história e olhar para tudo que compõe, né? Tanto meus pontos positivos, as minhas realizações, as minhas vitórias, meus potenciais, quanto também as minhas fraquezas, onde eu preciso mudar, onde eu posso melhorar. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar em contato consigo mesmo, porque muitas vezes ou vai olhar para uma maneira muito negativa, né? Tem pessoas que não conseguem ver nada positivo em si, então, por conta de muitas marcas também de vida, muitas experiências, olham para dentro e só veem coisas negativas, não se sentem capazes, acham que não vão conseguir, se sentem diminuídas. E outras pessoas são justamente o contrário, né? Acham que são boas demais, podem tudo, só elas são capazes. Então, tem muito que a gente precisa se conhecer nesse sentido, de olhar de uma forma real mesmo, para os nossos pontos positivos e negativos, e sem me culpar e me cobrar, né? Porque a gente vive numa cultura também que a gente tem que ser muito perfeito, que a gente tem que ser um ótimo profissional, a gente tem que ser boa mãe, boa esposa, boa filha, um ótimo profissional, tem que dar conta de tudo, né? E aí remete até que eu falei de rede social. Na rede social todo mundo é magro, lindo, maravilhoso. Então, assim, essa cobrança que acaba acontecendo de uma maneira muito sutil nos faz sentir, poxa, mas
eu sinto tristeza, né? Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas ao meu redor as pessoas não estão sentindo. Então, quer dizer que eu sou uma pessoa pior do que os outros, Tá? né? Porque eu olho... Tá. Muito legal isso tudo, Laiane, que está se falando. Então, eu acho que uma dica legal, né? Pensando numa dica aí para dar para todo mundo, é tentar evitar informações assim não muito positivas nesse momento, principalmente para aquelas pessoas, né? Talvez que já não sejam, que não tenham talvez muitos pensamentos nem emoções muito positivas no momento, né? Talvez seja uma dica legal também, né? Para todos aí. O que tu acha? Buscar um conjunto de ferramentas, né? O que você pode fazer? Busca leituras que que são do seu interesse, que vão te trazer coisas boas, assistir coisas que são legais, a alimentação, né? A gente está no momento que a gente está muito em casa, a gente ainda não tem o hábito de cozinhar na sua própria alimentação, então ter uma alimentação mais saudável, exercício físico. Então, esse conjunto, né, de corpo e mente muito integrado é fundamental. Então, dentro do que a gente pode fazer para a nossa mente é nutrir de coisas positivas e o nosso corpo também está nutrido de saúde, né? Acho que é fundamental. Até pensando nisso, né, como tema da nossa conversa, e é algo que eu sempre me questiono, né, como é que eu consigo melhorar também a saúde emocional dentro do aspecto do exercício, né? Porque isso está dentro do contexto do conceito de saúde, né? Não é só saúde física, não é só ausência de doença, né? Isso já é um conceito aí falado e pouco introduzido, talvez, dentro da nossa sociedade, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre me coloco muito é de como é que a gente consegue buscar trazer coisas, elementos individuais das pessoas, dos praticantes ali dentro do exercício físico, para dentro daquela prática que tem, de alguma maneira, ser prazerosa, né? Porque a gente tem, dentro da cultura do exercício, a gente tem uma ideia, uma influência aí muito forte, muito tecnicista, né? Muito militarizada, que é você tem que fazer, né? Faça tantas flexões, tantas repetições, o exercício tal é bom para ti. Enfim, aquela ideia também de muito, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ter um corpo assim, igual que lá que eu vejo, que eu dou um like, né, no Instagram. Então, aquela cobrança, né, interna é colocado dentro da própria prática de exercício. Então, ele perde um pouco, eu acho que essa intenção, né, de desenvolver essas habilidades emocionais, porque tem uma riqueza muito grande dentro disso, né, que é tu aproveitar o teu corpo para se expressar emocionalmente. Por que não? Né, é algo que eu tento, por exemplo, penso muito para a minha prática profissional, né? Como é que eu consigo melhorar o contexto, né, da prática de movimento? Por exemplo, assim, pensando sobre a perspectiva até neurobiológica, né? O sistema motor, ele constrói o movimento interlocutando, né, com vários setores do nosso cérebro. E um desses setores que ele se comunica ali na hora da construção do movimento é o sistema das emoções, né? O setor das emoções. E ele tenta buscar registros ali naquele momento de coisas dentro daquele contexto que ele está vivendo para construir o movimento, de coisas que são positivas, emoções diversas, né? E quando ele encontra algumas desses registros, algumas emoções positivas, é um grande impulso, né? Para que o exercício ele retorne a acontecer, para que aquele momento ele seja prazeroso, gostoso, né? E não só como mais uma, né, autocobrança dentre tantas outras que a gente já vive, né, por conta da sociedade. Então, eu acho que esse tema é muito legal, pouca gente acaba falando sobre isso, né? Pouco pensando até em saúde pública, que a gente está vivendo um problema de saúde pública, né? A gente encontra poucos profissionais da área do movimento, né, especificamente da educação física dentro de saúdes, de postos de saúde ou hospitais, né? Então, assim, falta um pouco dessa cultura até mesmo no nosso país, né, de introduzir esses movimentos, né, como uma prática preventiva, talvez muito do que a gente está vivendo hoje seria evitado, né? E trazer dentro de um contexto mais leve também o exercício físico, né? Tentar associar na escolha do movimento, na escolha do ambiente, né? Porque muitas vezes os registros emocionais positivos que o nosso cérebro destaca ali na hora pode ser uma música que ele associa naquele momento, pode ser um cheiro que ele associa dentro de um contexto que para ele é gostoso, né? Traz uma emoção positiva. Então, isso tudo vai facilitar aquele hábito, né?
que é a aquisição de um novo estilo de vida ativo, né? Um novo estilo de vida saudável, que tem tudo a ver também para ajudar a gente a passar por esse contexto que a gente está vivendo, né? Não só para prevenir talvez o agravo do vírus, se caso a gente pegar, né? Que o sistema imune aí também fica mais fortalecido, mas também pela essa questão emocional, né? Que tem tudo a ver, eu acho que como todos os pontos ali que tu comentou, né, Laiana? Então, a gente consegue desenvolver um pouco melhor essas habilidades emocionais através da expressão do movimento, né? Falou uma coisa muito legal também, que é algo que eu penso muito sobre isso, tem muito a ver com o movimento, é lá na educação física infantil, né, lá nos anos iniciais, nos anos de formação, né, do sistema nervoso, formação do indivíduo, né, formação do estado emocional, são as primeiras experiências emocionais que a gente carrega, que a gente traz para a vida, né? Por que não aproveitar o movimento, a expressão do movimento ali naquele momento para construir emoções mais positivas, né? Ou sentimentos, né? Mais especificamente sentimentos assim que tragam conceitos legais, positivos até para a prática do exercício, né? Para sua vida, né? Porque o exercício, eu acho que ele tem que ser algo prazeroso, ele não tem que ser algo imposto, algo necessário, como uma autocobrança que eu vejo que muita gente acaba colocando. E muita gente não faz exercício justamente por isso. Né? E aí busca uma atividade que é da moda, né? Ah, tá todo mundo fazendo tal coisa. Aí você vai lá e faz a tal da atividade que tá na moda. E você não tem nada a ver com aquilo, você não gosta. E isso que isso está relatando me remete às atividades que eu estou buscando fazer, né? Eu pensei, tá, o que eu posso fazer na minha casa? E aí eu gosto muito de dançar, eu sempre gostei. E aí eu coloco, às vezes, um vídeo, alguma live de alguém dançando e fico aqui dançando na minha casa. Então, e tem muito disso, nesse ponto do emocional, da lembrança. E tem isso, se eu posso escolher uma atividade, que atividade eu vou escolher? Né? Eu gosto desse tipo de atividade, que tem a música, que eu me movimente. Então, é diferente você pegar um peso. E tem gente que gosta de peso, tem gente que gosta de competição, e até relacionando, né, a educação física, né, o que você pode ensinar numa atividade, por exemplo, competitiva. E olha quanta coisa você pode usar do movimento para você ensinar uma criança, ela pode aprender a compartilhar, aprender a ganhar, a perder, a se conhecer, conhecer o corpo, conhecer o que ela está sentindo. Então, tem muita oportunidade de se trabalhar isso e muitas vezes tem essa coisa, a educação física na infância remete à aula da bagunça, que você sai da sala porque você não está sentado, né? Porque muitas vezes crianças obriga a criança a ficar sentada naquele padrão e às vezes e não tem assim, e muitos profissionais não conduzem de uma forma, não, a educação física é mais um conhecimento, olha o que a gente pode aprender com o movimento. Então tem muito a gente evoluir nesse sentido também. Eu acho que a gente... Por isso que eu adoro essas conversas, bate-papo, fico muito feliz de ter aceitado conversar aqui com a gente, né? Espero que isso alcance o número máximo de pessoas, que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Porque quanto mais a gente desmistificar, né, o conhecimento, eu acredito, por isso até trabalho com isso, como uma forma muito importante de mudanças, né, de desmistificação desses aspectos da sociedade como um todo, né? Então isso gera esse crescimento, né, essa evolução da gente como indivíduo, da gente como sociedade, né, como coletivo. Então acho que o exercício também ele traz um papel muito legal nessa construção, né? Nessa construção do indivíduo, e quanto mais cedo a gente fizer isso, com certeza, melhor ainda. Até me lembrei de um amigo, o professor Marcão, de Jaraguá, que ele adora esse tema, então vou até marcar ele aqui no vídeo, porque ele estuda bastante sobre isso, ele já fala bastante sobre isso, então é muito fundamental, né? Estimular a criança desde pequena, né? O mais cedo possível, para ela se formar como um indivíduo mais saudável, né? Se conhecer também faz parte do processo ali de autoconhecimento e aproveitar esses espaços da educação física, né? Que geralmente a criança se sente mais à vontade, né? Para se expressar, aproveitar esse espaço, né? O profissional ali que está guiando aquela atividade, aproveitar para entender e ajudar, né? A criança a se compreender dentro desse sistema emocional que ela possui, já que ela está formando, né? Naquele momento ali. Então, eu acho muito importante, fico muito feliz aqui da tua
da tua ajuda, da tua participação, né, na construção desse conhecimento e na divulgação, né, mais na divulgação desse conhecimento, que eu acho que vai contribuir para tanta gente no momento que a gente está passando agora, eu acho muito importante. Então, Laiana, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, o nosso tempo acho que já está um pouco grande aqui, a gente não queria fazer uma conversa muito grande, né, mas a gente se empolga, né? Porque o papo é gostoso, a gente vai indo, né? Mas eu gostaria de te agradecer muito, tá? Fico muito feliz mesmo. Acho que ajudou muito. Aqui me ajudou muito a esclarecer também, porque muitas dessas dúvidas eram minhas, né? E eu queria fechar aqui a minha fala, daí com uma frase que eu li hoje até, que é da Monja Coen. Eu adaptei um pouquinho a frase dela, eu vi no Instagram dela, que era: isole-se fisicamente, se possível, mas não emocionalmente, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, eu achei legal que eu li ali. E queria finalizar minha fala e passo para ti, se tu quiser falar alguma coisa e agradecer. Eu que agradeço a oportunidade dessa troca. É uma oportunidade grande para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, mobilizar as pessoas a olharem para dentro e olharem para dentro com mais amor, sem muita cobrança, né? Eu acho que esse é o grande exercício, né? Que a gente possa falar sobre emoções, mas de uma maneira leve, que a gente possa se conhecer e gostar da gente como a gente é, se aceitar como a gente é, isso é o caminho. Aí, muito obrigada, beijão aí. Beijão é Isadora ou Isabela? Isadora. Isadora, beijão na Isadora, tá? Tudo de bom para ti, se cuida aí nesse Obrigada, tá? Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada.